Gabriel e uma figura central nas tradições religiosas que descendem de Abraão, como o judaísmo, o cristianismo e o islã. Nessas crenças, ele é visto como um mensageiro divino, aquele que leva aos seres humanos as vontades e os desígnios de Deus. Embora sua presença na Bíblia seja relativamente discreta, suas aparições são marcantes e carregadas de significado. Ao todo, ele aparece apenas 4 vezes nas Escrituras, conversando com 3 personagens distintos: o profeta Daniel, Zacarias, pai de João Batista, e Maria, a mãe de Jesus. No Novo Testamento, suas 2 intervenções estão diretamente ligadas a eventos fundamentais para a fé cristã. A Zacarias, ele anunciou o nascimento milagroso de João Batista, um filho que deveria receber o nome de João e que prepararia o caminho para o Messias. Já Maria revelou o mistério da concepção virginal de Jesus, o Filho de Deus. Esses momentos não apenas definem o papel de Gabriel como portador de notícias divinas, mas também o colocam como uma ponte entre o céu e a terra. Apesar de sua importância, muitas ideias sobre Gabriel surgiram fora dos textos bíblicos canônicos, criando uma imagem que, embora popular, nem sempre tem respaldo nas escrituras. Por exemplo, é comum vê-lo representado como um arcanjo, um título que, na verdade, não aparece na Bíblia associado a ele. A tradição artística também o retrata frequentemente tocando uma trombeta, um detalhe que não encontra fundamento nos relatos sagrados. Essas representações, embora simbólicas, ajudaram a moldar a percepção que as pessoas têm desse ser celestial ao longo dos séculos. O nome Gabriel tem um significado profundo. Originário do hebraico, pode ser traduzido como Deus e minha forca ou forca de Deus. Sua primeira aparição nas escrituras ocorre no livro de Daniel, onde ele assume o papel de intérprete das visões do profeta. Nesse contexto, Gabriel não apenas transmite mensagens divinas, mas também as decifra, ajudando Daniel a compreender os mistérios que lhe foram revelados. Esse papel de mensageiro e explicador se repetirá em suas aparições posteriores, reforçando sua função como intermediário entre Deus e os homens. Curiosamente, a Bíblia nunca se refere a Gabriel como arcanjo, o único ser celestial que recebe esse título nas Escrituras, e Miguel, mencionado no livro de Judas, um texto do Novo Testamento que faz várias referências ao Antigo Testamento. A ideia de que Gabriel seria um arcanjo, assim como outros anjos, surgiu em escritos posteriores, especialmente no livro de Enoque e no livro de Tobias. Esses textos, produzidos no período intertestamentário, o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, ampliaram significativamente o universo angelical, atribuindo nomes, hierarquias e funções específicas a diversos seres celestiais. O livro de Enoque, por exemplo, e um texto apócrifo que não faz parte do cânon bíblico da maioria das igrejas cristãs, mas que exerceu grande influência em algumas tradições. Nele, Gabriel é descrito como um dos 4 arcanjos principais ao lado de Miguel, Rafael e Uriel. Já o livro de Tobias, considerado canônico pela Igreja Católica, mas rejeitado pelo judaísmo rabínico e pelo protestantismo, também menciona Gabriel como um arcanjo, reforçando essa ideia em tradições posteriores. Durante o período intertestamentário, uma vasta literatura apocalíptica floresceu, trazendo consigo uma riqueza de detalhes sobre anjos e demônios. Esses textos não apenas nomearam muitos seres celestiais, mas também estabeleceram hierarquias e funções específicas para cada um. Foi nesse contexto que Gabriel passou a ser reconhecido como arcanjo, um título que, embora não tenha base bíblica direta, se consolidou na tradição religiosa. Em um dos trechos do livro de Enoque, por exemplo, Gabriel recebe a missão de punir os filhos da fornicação e os descendentes dos vigilantes, seres que teriam corrompido a humanidade. No mesmo livro, Gabriel é descrito como o terceiro dos 4 anjos principais do Senhor. O texto menciona que Miguel é o primeiro, responsável pela misericórdia, Rafael, o segundo, encarregado de curar doenças e feridas, Gabriel, o terceiro, com autoridade sobre as potestades, e Fanuel, o quarto, que cuida do arrependimento e da esperança da vida eterna. Essas atribuições, embora não estejam nas escrituras canônicas, ajudaram a definir o papel de Gabriel como uma figura de poder e autoridade no mundo espiritual. No Novo Testamento, a primeira aparição de Gabriel ocorre no Evangelho de Lucas, quando ele anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista. O relato descreve a cena com riqueza de detalhes. Zacarias estava no templo, realizando seus deveres sacerdotais, quando o anjo apareceu à sua direita, ao lado do altar do incenso. A reação de Zacarias foi de espanto e temor, algo comum quando os seres humanos se deparam com a presença divina. Gabriel, então, se apresenta e tranquiliza o sacerdote, dizendo que sua oração havia sido ouvida e que sua esposa, Isabel, daria à luz um filho. O anjo não apenas anuncia o nascimento,
mas também instrui Zacarias a dar ao menino o nome de João. Além disso, descreve as características do futuro profeta. Ele seria grande aos olhos do Senhor, não beberia vinho nem bebida forte e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João teria a missão de preparar o povo para a chegada do Messias, convertendo os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à sabedoria dos justos. No entanto, quando Zacarias expressa dúvida sobre como isso seria possível, considerando a idade avançada dele e de Isabel, Gabriel o repreende, dizendo que ficaria mudo até que as palavras se cumprissem. Esses episódios revelam não apenas a importância de Gabriel como mensageiro divino, mas também a maneira como suas aparições estão ligadas a momentos de transformação na história da salvação, seja interpretando visões, anunciando nascimentos milagrosos ou preparando o caminho para eventos decisivos. Gabriel sempre aparece como um elo entre o divino e o humano, transmitindo não apenas palavras, mas também esperança e propósito anunciar estas boas novas. Eis que ficaras mudo e não poderas falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não teres acreditado em minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo determinado. Esse episódio, registrado no Evangelho de Lucas, revela Zacarias como um sacerdote da linhagem de Abias, descendente de Arão, que servia no templo em uma das divisões sacerdotais estabelecidas desde os tempos do rei Davi. Sua esposa, Isabel, também pertencia à tribo sacerdotal, sendo da família de Arão, irmão de Moisés. Embora as escrituras não especifiquem a idade do casal, deixam claro que ambos eram avançados em anos. Quando Zacarias saiu do santuário após a aparição de Gabriel, não conseguiu proferir a bencal aos fiéis que aguardavam no átrio. Somente ao retornar para sua casa em Hebron, Isabel concebeu e Zacarias recuperou a fala no momento em que o menino nasceu. Algumas tradições extrabíblicas, como o protoevangelho de Tiago, um texto do século II, apresentam uma versão mais dramática do destino de Zacarias. Segundo essa narrativa, ele teria sido assassinado por ordem de Herodes, o Grande, durante o massacre dos inocentes, por se recusar a revelar o paradeiro de seu filho João, que havia escondido. Embora essa história não faça parte do cânon bíblico, ela reflete a importância simbólica de Zacarias como figura ligada à resistência e à fidelidade, mesmo diante da perseguição. A segunda, a aparição de Gabriel no Novo Testamento, e a mais conhecida, e a anunciação à Virgem Maria. De acordo com o Evangelho de Lucas, o anjo foi enviado por Deus a Nazaré, na Galileia, no sexto mês da gravidez de Isabel. A narrativa começa com as palavras: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar onde ela estava, o anjo a saudou: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, ao ouvir essas palavras, perturbou-se e perguntou-se que tipo de saudação seria aquela. Gabriel, então, tranquilizou-a: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. A mensagem que se seguiu foi ainda mais extraordinária. O anjo anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho, a quem deveria chamar Jesus. Esse menino, disse Gabriel, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim. Diante desse anúncio, Maria questionou: como será isso, se não conhece o homem? A resposta de Gabriel revelou o mistério da encarnação. O Espírito Santo vira sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Para reforçar a veracidade de suas palavras, o anjo acrescentou que Isabel, sua parenta, também havia concebido na velhice, pois para Deus nada é impossível. Maria, então, respondeu com humildade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E, desse momento, o anjo partiu. Apesar de sua importância como mensageiro divino, Gabriel aparece em apenas 3 diálogos diretos nas Escrituras, com Daniel, Zacarias e Maria. Em cada uma dessas conversas, sua mensagem aponta para a chegada do Messias. No primeiro encontro com Daniel, ele interpreta a visão do profeta sobre um rei de aspecto feroz que se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Na segunda aparição, revela que o Messias seria morto, mas não por si mesmo. A Zacarias anuncia que seu filho, João Batista, iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. E a Maria revela o maior de todos os mistérios, a concepção virginal do Filho de Deus. Uma curiosidade sobre Gabriel e a forma como é descrito nas Escrituras. Embora o livro de Daniel mencione que ele veio voando rapidamente ante o profeta, não há menção explícita de asas em nenhum texto bíblico. No entanto, a tradição artística cristã, influenciada por representações simbólicas, passou a retratá-lo com asas, seguindo um padrão que se consolidou ao longo dos séculos. Na tradição islâmica, por exemplo, Gabriel Jibril é descrito como um ser de imensa estatura, com 4 asas, capaz de alcançar os pilares do céu a partir da terra.
Essas variáveis mostram como a figura do anjo transcendeu as narrativas originais, ganhando contornos culturais e teológicos distintos. Outro aspecto interessante e a reacal dos personagens diante de Gabriel. Em todas as suas aparições, o anjo provoca temor ou perturba Cal. Daniel, ao vê-lo, ficou aterrorizado e caiu com o rosto em terra. Zacarias, mesmo no ambiente sagrado do templo e rodeado de fiéis, assustou-se com sua presença. Maria, embora não tenha demonstrado medo inicial, perturbou-se com a saudacal inesperada. Gabriel, porém, sempre buscava acalmar seus interlocutores, afirmando que traziam mensagens de graça e não de condenar Cal. Essa dinâmica revela um padrão: o divino, ao se manifestar, muitas vezes irrompe de forma súbita, desafiando a compreensão humana e exigindo fim. As dúvidas de Zacarias e Maria diante de Gabriel também oferecem um contraste instrutivo. Zacarias, ao receber o anúncio de que Isabel conceberia, questionou com incredulidade: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher é de idade avançada. Sua dúvida, marcada por um tom de ceticismo, resultou em um sinal à mudez, como forma de correcal. Maria, por sua vez, perguntou: como será isso, sinal conhece o homem? Sua indagação não partia da descrenca, mas do desejo de compreender como se cumpriria o que lhe era anunciado. Gabriel respondeu com uma explicação teológica, a cal do Espírito Santo, e Maria aceitou a vontade de Deus sem hesitação. Essa diferença de postura ilustra como afinal se opõe à razão, mas exige uma abertura humilde ao mistério. Em duas de suas aparições, a Daniel e a Zacarias, Gabriel surge como resposta a oracles. No capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta intercede pelo povo de Israel, reconhecendo seus pecados e suplicando a misericórdia divina. Sua oracal é atendida quase imediatamente com a chegada do anjo. Da mesma forma, quando Gabriel aparece a Zacarias, inicia sua mensagem dizendo: não temas, Zacarias, porque a tua oracal foi ouvida. Esses episódios reforçam a ideia de que Gabriel não atua de forma arbitrária, mas como um intermediário que traz respostas às súplicas humanas, especialmente quando estas estão alinhadas ao propósito divino. No contexto mais amplo das tradições religiosas, Gabriel ocupa um lugar singular. No Novo Testamento, apenas 3 anjos são nomeados: Gabriel, Miguel mencionado no livro de Judas e Abadão no Apocalipse. Enquanto Miguel é frequentemente associado a protecal e ao combate espiritual, Gabriel é o mensageiro por excelência, aquele que anuncia eventos decisivos. Já no gnosticismo, os anjos são vistos como seres divinos que participaram da criação do mundo, integrando um panteão de forças espirituais. Essa diversidade de interpretações mostra como a figura de Gabriel transcende as fronteiras do cristianismo, sendo reconhecida em diferentes sistemas de crenças como um símbolo da comunicação entre o céu e a terra. Livro sagrado do Grande Espírito Invisível, um manuscrito que, embora não seja o único, ocupa um lugar central em certas tradições esotéricas. Nele, Gabriel aparece como uma figura enigmática ligada à transmissão de conhecimentos ocultos e à mediação entre planos espirituais. Essa associação reforça sua imagem como um elo entre o divino e o humano, capaz de revelar verdades que transcendem o tempo e o espaço. Na tradição rabínica, o sábio Shimon ben Laquish, que viveu na província romana da Judeia no século III, defendia que os nomes angélicos de Miguel, Gabriel e Rafael surgiram durante o exílio babilônico. Gabriel, nesse contexto, é descrito como um guardião de Israel, atuando ao lado de Miguel na defesa do povo contra os anjos adversários de outras nações. Essa visão destaca seu papel como protetor, mas também como um ser integrado a uma hierarquia celestial complexa. No misticismo judaico, mais especificamente na Cabala, Gabriel é identificado com a Sefira Yesod, fundamento, o nono dos 10 atributos divinos do Árvore da Vida. Ele opera em sintonia com Miguel, formando uma dupla que representa a força e a misericórdia dentro da corte celestial. A tradição cabalística enfatiza que, embora os anjos sejam agentes de Deus, não devem ser adorados diretamente. A oracal deve ser dirigida ao Criador, que envia seus mensageiros conforme sua vontade. Segundo a mitologia judaica, no Jardim do Éden existe uma árvore da vida cujas flores geram novas almas, que são armazenadas no Guf, o tesouro das almas. Gabriel, desse sistema, é visto como um guardião desses mistérios, conectado à renovação espiritual e à transmissão da sabedoria divina. No Isla, Gabriel Jibril em Arábia assume uma posição ainda mais proeminente, sendo reverenciado como o anjo da revelação. Foi ele quem transmitiu ao Corão ao profeta Muhammad, palavra por palavra, em um processo que durou 23 anos. Os muçulmanos acreditam que os anjos são seres luminosos, criados por Deus para administrar as leis da natureza e interagir com os humanos em seu cotidiano. Enquanto a maioria dos anjos é representada com vestes brancas, Gabriel é frequentemente associado à cor verde, símbolo de vida e renovação espiritual. O Corão menciona Gabriel explicitamente em 3 passagens: Suras 2:97, 2:98 e 66:4.
24, embora sua presença seja implícita em muitos outros momentos. Uma das tradições mais marcantes relata que Muhammad viu Gabriel em toda sua glória apenas 2 vezes. A primeira, quando recebeu a primeira revelação no Monte Hira, e a segunda, durante a Isra e Miraj, a viagem noturna e ascensão aos céus. Para os muçulmanos, Gabriel não foi apenas o mensageiro do Alcorão, mas também um intermediário entre Deus e diversos profetas pré-islâmicos, incluindo Adão, a quem teria consolado após a expulsão do paraíso. Além disso, o Islã atribui a Gabriel a anunciação de eventos cruciais, como o nascimento de João Batista e de Jesus Isa, bem como a intervenção divina no sacrifício de Isa e Ismael, na tradição islâmica. Os muçulmanos também acreditam que Gabriel desempenhou um papel fundamental em batalhas históricas, como a de Badr, onde teria liderado milhares de anjos para garantir a vitória de Muhammad contra os Quraishitas. Outro episódio famoso é a Batalha de Uhud, na qual testemunhas afirmaram ter visto 2 guerreiros vestidos de branco protegendo o profeta, mais tarde identificados como Gabriel e Miguel. Entre os Yazidis, uma comunidade religiosa do Kurdistão, Gabriel é reverenciado como um dos 7 mistérios, os 7 anjos aos quais Deus confiou a guarda do mundo. Essa crença reflete uma visão mais ampla de Gabriel como um ser cósmico, responsável por manter o equilíbrio entre as forças divinas e terrenas. No entanto, uma das imagens mais difundidas de Gabriel, a de um anjo tocando uma trombeta para anunciar o juízo final, não tem fundamento nas escrituras originais. Embora a Bíblia mencione o som de trombetas nesse contexto, como em Mateus 24:31 e 1 Coríntios 15:52, em nenhum momento atribui esse papel a Gabriel. Essa associação surgiu muito mais tarde a partir de um hino armênio do século V, escrito por Narsaid Nizibis, intitulado Protocol na Noite. Nele, Gabriel é descrito como o trompetista que despertara os justos no fim dos tempos, uma ideia que se popularizou no imaginário cristão medieval. A primeira representação visual de Gabriel tocando a trombeta aparece em manuscritos armênios, consolidando essa imagem na arte religiosa. Com o tempo, ela se espalhou por outras tradições, embora nem o judaísmo, nem o islamismo, nem os primeiros pais da igreja tenham associado Gabriel a esse papel. Essa construção simbólica, portanto, e fruto de uma evolução cultural específica, que reinterpretou a figura do anjo mensageiro para atender a novas narrativas escatológicas. A representação mais marcante desse momento surge em um manuscrito armênio do século X, onde os mortos emergem de seus túmulos ao som da trombeta tocada pelo arcanjo. A cena, carregada de dramaticidade, fixou-se como um dos principais ícones da iconografia religiosa ocidental. Séculos depois, o poeta inglês John Milton retomou o tema em Paraíso Perdido 1667, descrevendo Gabriel como o guardião celestial que, entre pilares de luz, passoar o instrumento divino em um eco que ressoa por todos os seus no momento da descida de Deus. A passagem reforça a ideia de Gabriel não apenas como mensageiro, mas como arauto de um evento cósmico, uma figura que transcende sua função original para se tornar símbolo do juízo final. Além de seu papel nas narrativas sagradas, Gabriel também deixou um legado concreto na cultura. Foi ele quem anunciou 2 dos nomes mais populares do mundo, ao revelar a Zacarias que seu filho deveria se chamar João e depois a Maria que o fruto de sua concepção viria a ser Jesus. O arcanjo estabeleceu uma influência duradoura na escolha de nomes. João e Jesus, ou suas variantes como Gion, Jean, Juan, Ivan, Joshua e Yeshua, figuram entre os mais comuns em dezenas de idiomas, refletindo a difusão global do cristianismo. Gabriel, por sua vez, também se tornou um nome recorrente. Só na Espanha, mais de 98 mil pessoas o carregam, sem contar suas adaptações em outras línguas, como Gibril no árabe ou Gabriel no hebraico. A figura do arcanjo inspirou ainda um vasto repertório artístico ao longo dos séculos. Esculturas funerárias, monumentos civis e pinturas religiosas frequentemente o retratam, seja em cenas de anúncio ou como símbolo de proteção. Na cidade do México, por exemplo, o Anjo da Independência, uma estátua de bronze dourado que coroa uma coluna comemorativa e, na verdade, uma representação da vitória alada, mas sua associação com Gabriel é quase imediata para muitos, dada a familiaridade com a iconografia angelical. Na pintura, 2 obras se destacam como referências absolutas: a Anunciação, de Leonardo da Vinci 1472-1475, conservada na Galeria de Uffizi, em Florença, e a Anunciação de El Greco, exposta no Museu do Prado, em Madrid. Ambas capturam o instante em que Gabriel, com asas estendidas e uma expressão serena, entrega a Maria a mensagem divina.
um tema que se repetiu em incontáveis variações ao longo da história da arte. Até mesmo a música popular não escapou à influência do arcanjo. Em Sugar Baby, faixa de encerramento do álbum Love Antes de 2001, Bob Dylan faz uma referência direta à trombeta de Gabriel. Os versos tal certo quanto estamos vivos, tal certo quanto nascemos, olhe para cima, procure o Salvador antes que o anjo toque seu chifre, com a tradical bíblica que associa o arcanjo ao fim dos tempos, demonstrando como sua imagem atravessou séculos e linguagens, adaptando-se a novos contextos sem perder sua carga simbólica. Gabriel e, assim, uma figura que transcende fronteiras religiosas. Venerado no judaísmo como o anjo que revelou os mistérios da Torá a Daniel, no cristianismo como o mensageiro da encarnação e no islamismo como Jibril, o portador das revelações a Maomé, ele ocupa um lugar único na espiritualidade humana. Sua presença nas escrituras, na arte e na cultura pop revela como certos símbolos adquirem vida própria, moldando-se às necessidades de cada época. Se este tema despertou sua curiosidade, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se quiser aprofundar ainda mais, não deixe de curtir, salvar e enviar este conteúdo para quem também se interessa por histórias que conectam passado e presente. Para não perder nenhum dos nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E siga-nos nas redes sociais, os links estão na descrição para continuar explorando as narrativas que dão sentido ao mundo. Afinal, como diz o ditado, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.